Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós hoje temos o título Que Deus é esse? É uma pergunta. E antes que vocês pensem que eu estou apostatando, eu vou dizer que não sou eu que estou criando esse Deus. É a nossa cristandade. E no final da nossa mensagem, se você estiver de acordo, dê um like. E, se possível, se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso crescimento. E se não gostar, pode dar um dislike também. Nós temos que viver dentro da realidade e saber o que estamos fazendo. Vamos começar falando, depois dessas boas-vindas, falar sobre armas que o adversário usa contra a cristandade. Uma dessas armas, talvez a mais potente, seja a ignorância, o desconhecimento. A ignorância, o desconhecer, causa a apostasia, que é o afastamento da verdade. E nos nossos dias, esses dois fatores, a ignorância e a apostasia, a consequência da ignorância e a apostasia, são tão grandes que os cristãos criaram um Deus míope e surdo, pois só ouve quem grita e só vê quem está próximo. Mas isso não é verdade. Isso é uma grande apostasia. Na verdade, você não precisa nem estar dentro da igreja, nem estar próximo, nem falar para orar a Deus. Eu vou mostrar isso dentro das Escrituras. Muitos pastores e padres criticaram o fechamento das igrejas. E alegaram que isso é inconstitucional. Realmente, eu concordo com essa parte que é inconstitucional. E o STF tem rasgado a nossa Constituição. Não só nesse assunto, mas em vários outros assuntos. É uma das vergonhas nacional. Todo mundo sabe disso. O STF, junto com grande parte do Congresso, são vergonhas para o nosso país. Mas não vamos levar esse nosso assunto para o lado político. Vamos tratar na parte religiosa. Vamos ler em Mateus 6, 5, 6. Mateus capítulo 6, versículo 5, 6, onde está escrito: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas igrejas, nas sinagogas, que eram as igrejas cristãs da época, judaicas. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta,
ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Prestar atenção na Escritura? Você não precisa estar em grupo para que Deus te ouça ou te veja. Nem precisa gritar. Você pode entrar no seu quarto, trancar sua porta e orar em silêncio, não falar nada, porque Deus sabe teus pensamentos. Ele lê teus pensamentos. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele sabe tudo. Não precisa gritar, nem estar agrupado para que ele te veja e te ouça. A ignorância, o desconhecimento, é um dos fatores utilizados pelos malignos, homens malignos e demônios, para transformarem os homens em massa de manobra. Em João 8,32 está escrito: o Senhor nos ensina como livrar-nos da ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só conhecendo a verdade é que nós vamos nos livrar da ignorância. Eu já vi gente orando nas igrejas, colocando a Bíblia na cabeça. Será que ele pensa que isso aqui vai fazer com que as palavras de Deus entrem em seu cérebro? Isso é muito ignorância. Isso não entra por osmose, não, meu amigo. Você tem que estudar, tem que pesquisar, tem que buscar. Nós estamos nos últimos dias, quando igrejas foram criadas por homens malignos para comercializar a palavra de Deus e usam a ignorância para dominarem multidões. O capítulo 28 do livro de Mormon, segundo Nefe, inteiro, trata da formação dessas falsas igrejas que seriam estabelecidas nos últimos dias e que haveria grande apostasia por causa desses falsos mestres. O Supremo Tribunal Federal julgou no começo do mês, agora de abril de 2021, o direito dos governadores e prefeitos de fecharem as portas das igrejas. E confirmou esse direito, a meu ver, inconstitucional. Porque se podemos orar dentro de nossas casas, e Deus nos ouvirá, como eu acabei de mostrar em Mateus 6, capítulo 6, versículos 5 e 6, porque temos que orar em grupo e por que não fazermos cultos e missas online? Hoje nós temos a tecnologia que Deus colocou à nossa disposição para fazermos esses cultos e essas missas online. Mas por que os pastores e padres gritam tanto se opondo a isso? Eles dizem que estão preocupados com a saúde mental, psicológica, psiquiátrica, emocional de seus fiéis. Será que é isso mesmo? Ou será que eles não estão preocupados com seus ricos salários, que cai vertiginosamente sem a presença desses fiéis? Eu fico com essa hipótese. Por que será que eles não conhecem Mateus 6, versículos 5 e 6?
Claro que eles conhecem, mas eles precisam da presença dos fiéis para passarem o arrastão da sacola. Eu vou contar uma história que aconteceu com uma irmã. Essa irmã foi na igreja, em uma igreja, eu não vou citar o nome, por questão de ética, e ela só tinha o dinheiro da passagem dela e de 2 netos. E já era tarde da noite. Ela ia pegar o último ônibus, aquele que sai meia-noite, 11h45. E lá no culto, o pastor gritando lá no púlpito e cantando uma musiquinha. Quem der 100 vai para o céu, quem der 10 vai para frente, quem der 5 vai para trás, e quem não der nada vai morar com Satanás. E quando vieram os irmãos com a sacola, ela ficou sem jeito de não dar nada. E jogou na sacola o único dinheiro que ela tinha, que era o dinheiro da passagem dela e dos 2 netos. E foi embora a pé, arrastando aqueles 2 netos, mais de meia-noite, por aproximadamente 10 quilômetros. As crianças chorando, e quando chegou em casa, o marido já estava na rua, já tinha ligado para a polícia, para o hospital, para saber o que tinha acontecido. As crianças nunca mais quiseram passar em frente daquela igreja. Será que essas pessoas, esses pastores e padres, estão preocupados com a saúde de seus fiéis ou com seus ricos salários? Hipócritas. Os fiéis pobres terão que se locomover em ônibus e metrôs superlotados. Vocês não estão preocupados com a saúde deles, pois eles nessas conduções correm o risco, alto risco de contaminação. De Adão até hoje, os homens, com raras exceções, estão à venda. Isso ocorre em todos os setores, seja político, judiciário, esportivo ou religioso. Se você não está à venda, parabéns, você faz parte do seleto grupo de exceções. E se for padre ou pastor, ensine aos seus fiéis a se comunicarem com Deus dentro de seus lares enquanto durar essa pandemia. Se a pessoa tem que sair de qualquer forma para trabalhar, que Deus a proteja, porque ela corre um risco grave. Mas se é para ir em uma igreja, não vá. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, as portas foram fechadas antes da decisão do Supremo. Foram fechadas espontaneamente pela direção. Porque eles não precisam de passar sacola. Lá ninguém passa sacola.
Nós podemos pagar nosso dízimo online. Nem arrecadando em casa, eles estão indo para arrecadar dízimo. Nós temos que fazer o nosso pagamento do dízimo, porque dízimo é pagamento. E as nossas doações online. Por que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tomou essa decisão? E as outras igrejas não tomaram essa decisão. E eu vou explicar. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é guiada pelo próprio Salvador. E ela tem um profeta vivo, que é o porta-voz das decisões do Salvador. Essa é a grande diferença. Em Provérbios 29, 18 está escrito: não havendo profecia, o povo perece, morre, mas morre espiritualmente. O povo se afasta de Deus. E para haver profecia tem que haver um profeta que seja o porta-voz de Deus. Em Amós 3,7 está escrito: o Senhor Jeová não fará coisa alguma. Olha só. Vejam isso. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes comunicar a seus servos os profetas. Então, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma igreja que tem um profeta de Deus para guiá-la, para ser o porta-voz de Deus aqui na terra. Essa é a grande diferença. Eu sei que tem pessoas, tem padres, tem pastores bem intencionados. Tem os mal intencionados, os caça-níqueis, tem o padre fazendeiro, tem a flor do lodo, e tem tantas outras aberrações. Mas o Senhor falou que o trigo e o joio vão crescer juntos. Então não vamos entrar nesse mérito. O único mérito que eu quero mostrar para vocês é que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela tem o Salvador como cabeça da igreja. É ele quem pensa e que decide. E o profeta é seu porta-voz. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Lá não se caça níqueis, não se passa sacola, se ensina a seus membros a pagarem o dízimo. É diferente. A pessoa se conscientiza que precisa pagar o dízimo para receber as bênçãos do Senhor. Que o Senhor promete bênçãos maravilhosas para aqueles que pagam o dízimo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho de amor, de verdade, acima de tudo. Eu amo este Evangelho. Eu quero deixar essa mensagem em nome do nosso Salvador e Redentor, do Senhor Jesus Cristo. Amém.